Please, 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 please. Well, Mr. President, I'm very pleased that our first stop after returning from the Mideast is in this friendly country of Portugal, and I look forward to the first opportunity to have a talk with you about our future relations between two countries that have such a close friendly relationship. Este português que é a minha primeira escala depois do meu regresso do Meio Oriente, seja nesta terra portuguesa, terra de um país amigo com o qual temos tido sempre as melhores relações. Sr. Dr. José Carneiro, depois durante a viagem que fez juntamente com o Sr. Presidente da República, assistiu com certeza às conversações que se procederam na ilha. De modo que gostaríamos que dissesse, no seu aspecto geral, o que é que efetivamente se passou. As conversações desta manhã decorreram a dois níveis. Aquelas que tiveram lugar a sós entre o Presidente Spínola e o Presidente Nixon e, simultaneamente, aquelas em que eu participei com o General Diogo Neto, o embaixador português em Washington, o embaixador dos Estados Unidos em Portugal, o General Haig, chefe da Casa Branca, e o General Scowcroft, conselheiro do Secretário de Estado norte-americano, Henry Kissinger. Os temas versados foram coincidentes nas duas conversações e elas decorreram num ambiente de grande cordialidade e cujo resultado, a julgar pelas palavras do Sr. Presidente da República Portuguesa e do Presidente Nixon, excedeu mesmo as expectativas que rodeavam o encontro. Especialmente as palavras do Presidente Nixon foram, tanto no aspecto pessoal para o Sr. General Spínola, como pelo que respeita à política portuguesa, de um caloroso acolhimento e de um franco apoio a todos os níveis. Quando o Sr. Doutor se refere que as conversações decorreram num clima de cordialidade, pode especificar em relação à política portuguesa, presentemente, o que é que isso quer significar? Eu quero com isso significar que, exposta nas suas implicações internas, internacionais, e nomeadamente quanto à descolonização e resolução do problema do ultramarino, as posições portuguesas, elas mereceram a plena aceitação do lado americano. E, mais do que isso, o apoio à nossa posição e à nossa ação política a todos esses níveis. Apoio designadamente no que concerne naquilo em que a Portugal interessar aos aspectos económicos e diplomáticos. Então, por aquilo que se depreende, então, o Sr. Presidente da República, além de ter conversações sobre os acordos da LAS, também terão falado sobre a descolonização, quer dizer, o que diz respeito, efetivamente, aos territórios portugueses em África. Sobre o primeiro tema, que é sobre a base dos Açores, ter-se chegado a algum acordo definitivo? Não, nem era esse o objetivo do encontro. As negociações sobre a base dos Açores decorrerão numa outra ocasião e a um outro nível, suponho. Neste momento, tratou-se apenas de, aproveitando a visita do Presidente Nixon a Portugal, combinar um encontro entre os dois presidentes que permitisse uma troca de impressões sobre política geral. Não houve o intuito de tratar especificamente da base das lajes, embora esse tema possa ter sido abordado no quadro da política geral que lhe referi. Mencionei-lhe já os principais temas: política interna, política internacional, descolonização, resolução do futuro dos territórios do ultramar, dentro do princípio, que é o princípio das Nações Unidas, de autodeterminação, incluindo a independência. Foram, portanto, esses temas genéricos aqueles que foram versados nas conversações de hoje, tanto naquelas que tiveram lugar entre os dois presidentes,
como naquelas em que eu participei. O Sr. Doutor não assistiu às conversações que o Sr. Presidente da República teve com o Presidente Nixon, Não, como lhe disse, as conversações entre os dois presidentes decorreram a sós. mas com certeza a que transpirou cá para fora o que se terá passado entre os dois. Aquilo que melhor e mais autorizado transpirou foram as declarações prestadas pelos dois presidentes à imprensa no final da reunião. Mas nos círculos afetos à comitiva do Presidente Nixon e relativamente às colónias portuguesas não se soube nada de concreto. Não soube mais nada além daquilo que foi dito. O Sr. Presidente da República mencionou expressamente esse ponto, mas nem sequer houve tempo para que algo mais transpirasse entre as duas delegações, e devo dizer-lhe que não era muito possível que transpirasse, porque delegações e comitivas de Presidente da República são habitualmente, como é necessário, muito seguras, mas nem sequer houve tempo, visto que logo a seguir, ao final das conversações e às declarações feitas perante a imprensa, o Sr. Presidente da República e eu acompanhamos o Presidente da República dos Estados Unidos ao avião. Devo também acrescentar-lhe que, simultaneamente, a Sra. Nixon recebeu a Sra. do Presidente da República e as outras senhoras da comitiva, entre as quais minha mulher, e que tiveram uma troca de impressões muito amigável e muito cordial também. As conversações entre o Presidente da República e aquelas em que eu participei tiveram lugar no Clube Português de Oficiais da Base das Lajes. Sabe que os jornais ou a imprensa portuguesa referiu-se a certo interesse que Portugal tinha em possuir armas atómicas. Não sabe se por acaso nesse encontro se terá tratado esse assunto também. Eu creio que essas referências da imprensa portuguesa não passam de eco de meros boatos. Quer dizer, não há nada de concreto então sobre esse assunto. Com certeza que não. Agora, para encerrar, quais são os interesses que os Estados Unidos possam ter no problema relativo às colónias portuguesas? São, creio, os interesses de um aliado de Portugal que querem cooperar connosco na resolução daquilo que é hoje, é evidente, o maior problema português. Não há interesses económicos em jogo, há, sobretudo, um interesse político de cooperar com um aliado na resolução desse problema dentro da linha que é hoje do Governo e a do regime português de fidelidade aos princípios das Nações Unidas acerca do ultramar. Muito obrigado, Sr. Ora, essa. Estúdios da RTP está o general António Soares Carneiro, candidato à presidência da República. Para o entrevistar, a RTP convidou 3 jornalistas, o Marcelo Rebelo de Sousa do Expresso, o José Manuel Barroso da ANOP e o Dinis da Abreu do Diário de Notícias. O general Soares Carneiro tem 52 anos. Ao longo da sua carreira militar exerceu destacadas funções e em 1974 a Junta de Salvação Nacional nomeou o encarregado do Governo-Geral de Angola. Atualmente é o diretor do Departamento de Instrução do Estado-Maior do Exército. Sr. General, queria-lhe fazer a primeira pergunta, que é a seguinte. Existem essencialmente 2 interpretações em relação à hipótese da sua vitória eleitoral. Para uns será, em suma, a salutar consonância entre Executivo e Presidente da República. Para outros, será o resvalar para a direita, com incidências que poderão, inclusive, pôr em perigo o próprio regime democrático. Eu pergunto-lhe, significa de facto a sua vitória o instaurar-se da ditadura da maioria através de uma excessiva concentração de poderes? Oh, minha senhora, eu realmente a primeira imagem agradava-me mais de entender que eu deva ser o candidato que assegura a convergência institucional, ao contrário de outros candidatos que possam, porventura, representar a querela institucional. Não vejo no nosso país que essa terminologia que usou, de concentração de poderes ou de ditadura da maioria, tenha um grande significado, na medida em que quer a concentração de poderes, quer a ditadura da maioria, pareceriam ser formas tendenciosas que deixavam ou pretendiam indiciar a existência entre nós de uma ausência de divisão de poderes. Muito
Marcelo. Ora bom, uma pequena questão prévia e uma questão de fundo. A questão prévia é esta, muito rápida. O Sr. candidato António Soares Carneiro concorda com o critério definido pela televisão que proporciona a 2 candidatos tempo que não proporciona aos outros? A questão de fundo é a seguinte, ligada com a revisão constitucional. Rever a Constituição, mas como? O Sr. candidato António Soares Carneiro tem várias vezes dito que aceita o referendo. Aceita o referendo em que condições? Quer isso dizer que se prescinde da negociação prévia a nível da Assembleia da República de um acordo entre a atual maioria e a oposição ou uma parte dela? Em relação à primeira questão, a que chamou questão prévia, eu não devo aceitar medidas de discriminação entre os diferentes candidatos. Embora também não me deva pronunciar sobre os critérios na medida em que ainda não estamos em campanha eleitoral e a responsabilidade dos critérios pertence aos responsáveis que, por certo, terão pesado todas as vantagens e inconvenientes por forma a aferir aquilo que, na bondade das soluções, deve sempre ser útil considerar. A pergunta que me põe em relação ao referendo, essa sim é uma pergunta de fundo. Porque quando o voto é livre, o referendo constitui um meio perfeitamente democrático, embora excepcional, para superar graves impasses políticos ou resolver problemas importantes nacionais. Eu reconheço que a nossa atual Constituição, e eu peço desculpa de estar neste aspecto a falar com distinto constitucionalista, que contém aparentemente algumas imperfeições formais, e uma delas é a ausência do referendo. Mas a minha disposição para recorrer ao referendo, se necessidades em matérias de revisão a tal levarem, afirma fundamentalmente que a minha convicção de que no nosso constitucionalismo o mais importante é a defesa da democracia. E, consequentemente, toda a forma que leva a ajustar as soluções constitucionais a uma adequação histórica, social e política e económica ao nosso devir, à nossa entrada para o mercado comum, é uma obrigação dos presentes, que não devem, por isso, aceitar limitações de dizer que, de uma vez para sempre, os nossos constituintes legislaram em 76 em forma de comprometer todo o nosso futuro. Bom, desculpe, o Sr. candidato, mas não respondeu cabalmente à minha pergunta. Isto é, não respondeu à segunda parte. Admite ou não a hipótese de prévia negociação de acordo parlamentar? Desculpe, tem razão, nos tem termos? razão. É por aí que se deve começar. O referendo é uma situação, como disse, excepcional. O que significa é que o acordo de regime é essencial, e é essencial, no meu ponto de vista, que ele se obtenha entre as forças democráticas com assento na Assembleia da República. O acordo de regime tem, portanto, este significado de essencialidade, de prévia questão, e, se for eleito, empenhar-me-ei em que as forças entre si possam encontrar as melhores plataformas de diálogo e, acima de tudo, os incentivos, se eu os poderei proporcionar, para que realmente conduzam ao bom êxito. O referendo é, repito, uma medida excepcional que só se deverá suceder se fracassarem essas negociações entre as forças parlamentares democráticas com vistas a um acordo de regime. Sr. Presidente, mas Sr. candidato, tem falado várias vezes, aliás já anunciou que amanhã é divulgado publicamente no seu projeto, ou concretamente no projeto que apresenta aos portugueses como compromisso político. Quais são, em política há sempre prioridades, quais são as prioridades políticas do seu projeto? E depois, o que é que tem para oferecer aos portugueses que não são nem militantes, nem eleitores da Aliança Democrática, que ficam fora do âmbito da Aliança Democrática e que aparentemente são necessários para a sua eleição, uma vez que a Aliança Democrática não teve aritmeticamente a maioria absoluta nas recentes eleições legislativas? O que é que oferece a esse centro-esquerda ou a essa esquerda moderada em termos de projeto nacional que possa eventualmente sugestioná-los ao ponto de os levar a votar assim? O primeiro ponto é talvez de que eu devo enunciar e que é a consolidação do regime democrático. E lembro ao Sr. Professor que uma das características da democracia essencial é a possibilidade de alternância do poder, em que, portanto, na sequência de todas as eleições, há uns que irão ser governo e há outros que irão ser oposição. E em relação ao corpo social do nosso país, esta existência de governo e oposição configura, de certo modo, uma imagem que no nosso próprio corpo também existe. Uns serão o coração,
motor de todo o dinamismo que anima e vivifica a circulação, outros serão o fígado, em que se critica e depura o próprio sangue para que ele, nos circuitos renovados, possa continuar efetivamente a vivificar. Permite-me só com essa comparação. Acha que o atual fígado português pode, a prazo de quanto tempo, converter-se em coração? Isso depende do eleitorado. Isto é, a tal alternância, não é? A tal alternância, a possibilidade da alternância, temos nós que a defender. Porque é o eleitorado que se pronuncia concedendo efetivamente tal alternância. Se me pergunta como é que o eleitorado se irá comportar no próximo ato eleitoral daqui a 4 anos, eu quero dizer... E ainda cai no seu mandato? Quero dizer-lhe que vai depender daquilo que seja o êxito na execução de um programa de governo, da credibilidade que continuar a merecer e, acima de tudo, do entendimento do povo português, se há ou não há alternância para o governo que atualmente assume as responsabilidades do poder. Não estou a ver que esta prognose seja fácil a esta distância e que, acima de tudo, me seja lícito ser eu a fazê-la. Não é que podia ser fácil aceitar o princípio desde que soubesse que ele não era aplicável. Quer dizer, não sei se está a ver o seu candidato. É fácil aceitar o princípio da admissão da alternância desde que, na prática, não seja facilmente concretizável, e era essa, sem caráter divinatório, essa sua projeção para o futuro que eu queria conhecer. A projeção para o futuro, para mim, é autêntica. É autêntica e esta possibilidade temos que a defender. E, acima de tudo, não é só em termos, vá lá, de defesa, de Ebel Parol, dos bons princípios, mas, acima de tudo, para que esta consolidação do regime democrático seja efetiva entre nós. Este problema é um problema importante. O outro problema, para mim, é a garantia de que o Presidente da República será o árbitro das instituições. E este árbitro das instituições, no nosso sistema, representa muito a possibilidade de, efetivamente, por um lado, por convergência com os outros órgãos de soberania, assegurar viabilidade ao projeto que o eleitorado acolheu. Em segundo lugar, será efetivamente a garantia de que o poder moderador não se transformará em obstrução às ações dos órgãos de soberania. Em terceiro, se me permite, será também a evidência que a todo o eleitorado afirma de que, em todas as circunstâncias, será fiel ao eleitorado que o eleger. Portanto, são aspectos que se pode dizer que não são programáticos no sentido de programa de governo, mas que são uma afirmação de princípio que permitem que cada órgão de soberania assuma as responsabilidades próprias e que constitucionalmente lhe são atribuídas. Mas, Sr. Candidato, falta aí, aparentemente, para um projeto, um candidato à presidência da República, todo um conteúdo económico e social. Até agora são linhas estritamente políticas. Como lhe disse, e há um bocado creio que já tinha referido a uma pergunta que me fez, dizia que no programa é abordada as relações entre economia e sociedade. Que tenho convictamente definidas, porque representa no nosso país, acima de tudo, o respeito de que ao esforço e à iniciativa de cada um vão ser reconhecidos um lugar próprio. E devem, efetivamente, afirmar-se em todas as circunstâncias que as liberdades civis e políticas, se não forem completadas com liberdades económicas, podem criar algumas dificuldades na vida portuguesa. Também significam que, num país como o nosso, a caminho da Europa, manter-se um setor da agricultura coletivizado, manterem-se restrições à livre iniciativa, manterem-se aí, acima de tudo, também, alguns monopólios que podem conduzir a uma desenfreada intervenção de multinacionais, ou, por outras palavras, manter entre nós limitações a nacionais que não são estabelecidas para estrangeiros, como sucede com os seguros e com a banca, representa talvez o estigma que se torna necessário corrigir. É que as nacionalizações selvagens geram, por vezes, em contraponto, capitalismos selvagens. E é nesse aspecto que nós vamos encontrar a necessidade de, na geração de riqueza, aparecer em contraponto uma melhor distribuição. E esta distribuição tem que ser alcançada por forma a que progressivamente se vão corrigindo os desequilíbrios sociais,
sem que com isto se ofenda o estímulo que em todas as circunstâncias se deve exercer para que a iniciativa privada e das coletividades possa realizar o papel social que entre nós tem que realizar. Ora bom, eu tenho aqui algumas questões que ficaria a sentir-me mal com a minha consciência se não lhe pusesse o seu candidato. São 3 e vou pô-las muito rapidamente. A primeira é a seguinte: não ignora que a sua imagem está, em muitos círculos da opinião pública portuguesa, intimamente ligada à ideia de compromissos com o regime político anterior, nomeadamente pelo cargo que exerceu o secretário-geral de Angola e com concreta incidência no caso do Campo de São Nicolau. Gostava que me dissesse, e essa é a primeira questão, exatamente como vê esse tipo de compromissos que têm sido bastante desenvolvidos e fazem parte das acusações que lhe são dirigidas. Segunda questão: como é que encara o recente resultado das eleições norte-americanas, que de facto reveste importância a nível internacional e, portanto, nós não podemos escapar a refletir sobre elas, sobretudo um candidato à presidência da República. Terceira questão é a seguinte: de facto, alguém próximo da sua candidatura alguma vez disse que o seu candidato era um mau candidato, mas tinha condições para ser um bom presidente. Eu gostava que dissesse que condições são essas, em seu entender, que tem esse candidato que era desconhecido dos portugueses no dia em que foi anunciado. Haveria o quê? 5% dos portugueses que sabiam quem era António Soares Carneiro. Que condições apresenta, em seu entender, para poder ganhar as eleições de dezembro? Em relação à primeira pergunta, no fim de contas, o que se pretende inquirir é do meu passado colonial, não colonialista, ao serviço das Forças Armadas e da administração, na construção de uma pátria multirracial. Eu quero lembrar que os portugueses, ao longo de anos, fizeram largos investimentos humanos e de recursos materiais e financeiros na realização de projetos que os tempos atuais vieram tornar ilusórios. Empenhei-me decididamente em todas as circunstâncias e em todos os lugares na realização desses mesmos projetos e tenho a consciência de o ter feito devotada, empenhadamente e, acima de tudo, com uma identificação com o que, nesses tempos, se desejava para esta pátria multirracial que pretendia. Diz isso com um certo desgosto, uma certa nostalgia? Não tenho nostalgia do passado, já que o futuro é que é o desafio para nós. Não tenho nenhuma noção de que, por exemplo, na vida futura de Portugal e quando nos aproximamos dos países de expressão oficial portuguesa, que deva ser nem a nostalgia colonial, nem vocações terceiro-mundistas que nos devam conduzir num tipo de aproximação que entendo necessária para o desenvolvimento e a realização dos portugueses. Também, por outro lado, acredito na maturidade cívica do povo português, que consequentemente decidirá para Portugal, não propriamente em função do resultado das eleições americanas. No entanto, não posso deixar de reconhecer que na América, como noutros países, se assiste sempre que um ato eleitoral se desenha, se assiste a esta procura da estabilidade, ao termo das ambiguidades, acima de tudo a acentuação da importância da iniciativa privada. E se me é permitido ainda acrescentar à restauração de determinados valores nacionais que se consubstanciam ao longo da história e que ninguém se quer demitir face ao futuro. Termo das ambiguidades é uma indireta a outro candidato? Entenda como quiser, a sua pergunta era sobre as eleições norte-americanas e ela procura responder. Sr. General, o nosso tempo está a chegar ao fim. Não sei se queria ainda terminar. É que tenho uma terceira pergunta, não sei se deve responder ou não. O senhor é que disporá, o tempo não é meu. Não, com certeza. A terceira pergunta era como é que eu entendia uma apreciação que me foi feita de que eu era um mau candidato, mas que seria um bom presidente. Não revela muito bem um juízo de valor essa pergunta. Eu formulo votos de vir a ser um bom presidente, mas também desejo ser um bom candidato. Isto é, um candidato que seja capaz de esclarecer os portugueses, de proporcionar que a sua votação se processe em liberdade, em consciência, que poderá resultar e deverá resultar
da forma como eu procurar esclarecer, procurar desenvolver, procurar apresentar. Porque isso dar-me-á crédito, aceitação, para efetivamente vir a ser o bom presidente que eu desejo e que creio que também todo Portugal desejará que o próximo presidente o seja. General, a propósito da observação que fez há pouco sobre a expressão pluricontinental, eu só gostaria de referir que creio que a expressão foi precisamente utilizada numa entrevista que deu a propósito das visitas feitas a Angola pelo general Costa Gomes e pelo Dr. Almeida Santos, na sequência das quais disse que seguiu toda uma orientação dentro do todo pluricontinental, como era hábito nessa altura dizer-se. Mas, de qualquer modo, não era esta a questão que eu queria pôr. Mas sim, uma última questão, uma vez que, ao que parece, o nosso tempo está a chegar ao fim, que é a seguinte: se for eleito, o Sr. General não reunirá com o Conselho da Revolução ou aceitá-lo-á como existe até à revisão constitucional? O Presidente da República é, por inerência, Presidente do Conselho da Revolução. Portanto, não pode demitir-se de nenhuma das suas obrigações. Creio que foi por essa pergunta que começou um bocado. A primeira pergunta que me fez é se eu, em alguma circunstância, me diria das minhas funções. Eu digo que não. Nem dessa, nem de outras. Sendo, por inerência, uma função que deve assumir, assumi-la na plenitude das responsabilidades de tal cargo. Mas já agora, no pluricontinental, eu retomo, sem ser com um propósito de discussão estéril, não era por ser moda. A noção de Estado é uma noção diferente da de nação. E, consequentemente, quando nós falamos na plurirracialidade da vida portuguesa, ela tem ainda hoje um significado que é o significado profundamente cultural que nos une ainda a pessoas, a povos, com os quais percorremos ao longo da história largos troços conjuntamente. Esta é talvez a essencialidade da nossa posição e penso que é também um dos desafios que se nos põe, principalmente em relação à nossa política externa, de encontrar, a partir da Europa, a partir das exigências de segurança e a partir deste vetor atlântico que nos dê contacto com os países de expressão social portuguesa, com as comunidades portuguesas e com os países de imigração portuguesa, há algum sentido e uma unidade que deem à nação portuguesa uma configuração que, com certeza, respeita a história, que atenda ao presente e tenha significado para o futuro. A propósito de história, Sr. General, para concluir, de facto, a minha intervenção, nessa mesma entrevista eu referia que recebera em Angola, enquanto Secretário-Geral, instruções do Dr. Nem aceitável, nem acima de tudo pacífico, que o chefe de Estado não admitisse que é o seu mais são propósito e, acima de tudo, uma firme determinação de tudo fazer para contribuir, que, em primeiro lugar, manter as boas relações com as Forças Armadas, mas, em segundo lugar, que as Forças Armadas se situem dentro de um contexto nacional, no lugar que efetivamente lhes deve caber. Foi uma entrevista com o general António Soares Carneiro, candidato à presidência da República. Boa noite. E agora? E agora? A vida continua.